O cérebro do Bakuba. Imagine que um ser humano foi submetido a uma cirurgia por um cientista do mal. O cérebro da pessoa foi retirado do corpo e colocado numa cuba com nutrientes que o mantém vivo. As terminações nervosas foram conectadas ao supercomputador científico que faz com que a pessoa tenha a ilusão de que tudo está perfeitamente normal. Parecem existir pessoas, objetos, o céu, etc. Mas, na verdade, tudo o que a pessoa experimenta é resultado de impulsos eletrônicos que viajam do computador para as terminações nervosas. O cérebro do Bakuba. Um cenário de pesadelo de ficção científica, talvez, mas claro, que é exatamente isso que você diria se fosse um cérebro dentro de uma cuba. O seu cérebro pode estar numa cuba e não dentro de um crânio, mas tudo o que você sente é exatamente igual ao que sentiria se estivesse vivendo no corpo de verdade do mundo real. O mundo à sua volta, sua cadeira, o livro em suas mãos, as suas próprias mãos. Todo ele é parte de uma ilusão, pensamentos e sensações introduzidos no seu cérebro, sem corpo pelo computador superpoderoso do cientista. É provável que você não acredite que o seu cérebro está flutuando em uma cuba. A maioria dos filósofos talvez não acredite que são cérebros em cubas. Mas não é preciso acreditar nisso. Você só precisa admitir que não tem certeza de que não é um cérebro de uma cuba. A questão é que, se for um cérebro dentro de uma cuba, você não pode descartar essa possibilidade. Tudo o que você sabe sobre o mundo seria falso. E se isso é possível, então você não sabe nada de nada. Essa mera possibilidade parece enfraquecer nossas afirmações de que conhecemos o mundo externo. Será que existe um modo de escapar da cuba? As origens da cuba. A clássica versão contemporânea da história do cérebro do Bakuba foi criada pelo filósofo norte-americano Hilary Putnam em seu livro de 1981. Mas o germe da ideia tem uma história mais longa. O experimento mental de Putnam é, na essência, uma versão atualizada de uma história de terror do século XVII. O gênio maligno, conjurado pelo filósofo francês René Descartes em sua obra de 1641, Meditações sobre a Filosofia Primeira. A intenção de Descartes foi reconstruir o edifício do conhecimento humano sobre alicerces inabaláveis, razão pela qual adotou o seu método da dúvida, que descarta quaisquer crenças suscetíveis do menor grau de incerteza, depois de indicar a falta de confiabilidade dos nossos sentidos e a confusão criada pelos sonhos. Descartes levou o seu método da dúvida ao limite. Poderei supor que algum demônio malicioso de grande poder e astúcia tenha empregado todas as suas energias para me enganar. Poderei pensar que o céu, o ar, a terra, as cores, as formas, os sons e todas as coisas externas são meras ilusões de sonhos que ele criou para confundir meu raciocínio. Entre os escombros de suas antigas crenças e opiniões, Descartes vislumbra uma única partícula de certeza, o cogito, no aparentemente seguro embasamento no qual se baseia para começar a tarefa de reconstrução do conhecimento. Na cultura popular, ideias como a do cérebro do Bakuba provaram ser tão inspiradoras e subjetivas que passaram por várias personificações populares. Uma das mais bem-sucedidas foi o filme Matrix, de 1999, no qual o hacker de computadores Neo, interpretado por Keanu Reeves,
descobre que o mundo norte-americano em 1999 é na realidade uma simulação virtual criada por uma ciberinteligência maligna e que ele e todos os outros humanos são mantidos dentro de cápsulas de líquido conectadas a um gigantesco computador. O filme é uma representação dramática do cenário do cérebro numa cuba, pois inclui todos os seus elementos principais. O sucesso e o impacto de Matrix são um lembrete da força de argumentos extremamente céticos. Infelizmente para Putin e Descartes, embora ambos se estejam bancando o advogado do diabo, adotando posições céticas para poderem confundir o ceticismo, muitos filósofos ficaram mais impressionados pela habilidade deles em montar a armadilha cética do que por suas tentativas subsequentes de sair dela. Apelando à sua própria teoria causal de significado, Putin tenta mostrar que o cenário cérebro numa cuba é incoerente, mas parece conseguir no máximo mostrar que o cérebro numa cuba não poderia expressar o pensamento do que é um cérebro numa cuba. Na prática, ele demonstra que um cérebro colocado numa cuba é invisível e indescritível de dentro da cuba, mas não fica claro o que é essa vitória semântica, caso seja uma vitória. Vai longe para tratar do problema referente ao conhecimento. Ceticismo. O termo cético costuma ser aplicado às pessoas inclinadas a duvidar de crenças comuns ou que por hábito duvidam das pessoas e de conceitos gerais. Nesse sentido, o ceticismo pode ser caracterizado como uma tendência saudável e aberta a sonhar, aberta a sondar e testar crenças popularmente aceitas. Tal tendência é, em geral, uma proteção contra a credulidade, mas ao mesmo tempo pode transformar-se numa tendência a duvidar de tudo, mesmo que não exista justificativa para duvidar de algo, para o bem ou para o mal. Contudo, o ser cético, nesse sentido mais popular, é diferente do uso filosófico do ceticismo. O argumento da simulação. Pessoas comuns podem ficar tentadas a deixar de lado as conclusões assustadoras dos céticos, mas não deveremos nos apressar a fazer o mesmo. O engenhoso argumento recentemente delineado pelo filósofo Nick Bostrom sugere ser bastante possível que já estejamos vivendo numa simulação de computador. Pense nisso. No futuro é provável que a nossa civilização alcance um nível tecnológico que seja capaz de criar simulações computadorizadas incrivelmente sofisticadas de mentes humanas e de mundos que possam ser habitados. Por tais mentes serão necessários recursos relativamente pequenos para sustentar esses mundos simulados. Um único recurso relativamente pequeno para sustentar esses mundos simulados. Um único laptop do futuro poderia abrigar milhares ou milhões de mentes simuladas. Então é provável que as mentes simuladas superem em número as mentes biológicas. As experiências das mentes simuladas serão indistinguíveis das experiências das mentes biológicas, e é claro que nenhuma delas vai acreditar que é simulada, mas as mentes simuladas que serão maioria estarão enganadas. Naturalmente, enxergamos esse argumento em termos de hipótese sobre o futuro, mas quem garante que esse futuro já não aconteceu? Que tal expertise em computadores já não tenha sido alcançado e que já não existam mentes simuladas? Pensamos, é óbvio que não somos mentes simuladas por computadores vivendo no mundo simulado, mas isso pode ser uma homenagem à qualidade da programação a qual fomos sujeitos. Seguindo a lógica do argumento de Bostrom, é bem possível que a nossa suposição esteja errada. O cético filosófico não afirma que nada sabemos, até porque afirmar isso seria obviamente autodestrutivo. Uma coisa que não poderíamos saber é que nada
sabemos. A posição do cético é desafiar o nosso direito de afirmar que temos conhecimento